versículo 36 a seguir. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versos 36 a seguir. Amém? Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e então os enxugava com os próprios cabelos e beijava os seus pés e ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta porém, regou com as lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso pedi, os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém. Eterno Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Sei que por tua misericórdia e graça infinita nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor Jesus Cristo, para receber tua palavra como maná que vem do céu, para alimento das nossas almas. Podemos, Senhor, observar o trabalho que o Senhor tem dado a cada irmão nesta obra tão gloriosa, pois sabemos, Senhor, que tudo é para a edificação da igreja, a igreja que chama pelo teu nome. Ó Senhor Jesus, estende, Senhor, tua benignidade, faz, Senhor, crescer o teu amor em cada coração. Ó Senhor Jesus,
pois tu tens nos perdoado, ainda que foste muitos nossos pecados, o Senhor nos perdoou. Por isso nós te amamos e queremos, Senhor, que esteja para sempre em nossa companhia. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esta mensagem, para esta palavra, eu me sinto também no lugar daquela pecadora, no lugar daquela mulher, porque eu também não era digno, era um grande pecador. Mas desde quando o Senhor Jesus me perdoou, eu aprendi a amá-lo. Talvez por causa da religião. Se eu estivesse no lugar daquele fariseu, também julgaria a mesma coisa. Olhando para preceitos, costumes, olhando para o eu, talvez eu pensaria a mesma coisa. Mas Jesus está nos mostrando através da sua palavra que o perdão é algo muito maior do que nós imaginamos. E seja homem ou mulher, todos nós vivíamos numa condição que não éramos dignos dessa tão grande salvação. Aquela mulher morava naquela cidade e o seu julgamento era eminente por aquelas pessoas. Todos que observavam a vida daquela mulher e que a conhecia, julgavam que ela era digna de condenação e que não tinha esperança. Até que Jesus apareceu na sua vida. E muitas vezes, não só eu, mas eu digo 100% da humanidade, se dependesse da sua justiça, se dependesse dos seus feitos, ninguém, a palavra de Deus nos diz que ninguém se salvaria. O salmista diz: Senhor, se tu observas a iniquidade, quem subsistiria? Quem? Porque Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, para ser santo. E nossos primeiros pais, quando foram criados, Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora, uma companheira. Então, onde existe um homem, existe uma mulher.
ainda que um foi feito primeiro, mas ambos necessitam um do outro. É palavra de Deus. Então a mulher tem sempre o seu trabalho na obra de Deus, sempre o seu lugar na seara. Deus colocou a mulher para ser companheira. Já ouvi o pastor Samuel dizer aqui em estudos que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E isso é fato. Quando você vê um homem bem sucedido, seja espiritualmente falando, materialmente falando, ele tem uma grande companheira, uma grande disjuntora. E o homem começa a destruir a sua vida quando ele começa a desprezar a sua companheira. De outra sorte, Adão teria deixado Eva pecar sozinho, teria deixado Deus a destruí-la, e assim Deus poderia ter feito outra. Mas como o Senhor disse que ela era sua companheira, ele foi fiel a isso. Então o homem sempre precisa da mulher. E as irmãs que têm reconhecido o seu valor na obra de Deus, como a irmã Beca disse, quero fazer ainda muito mais para o meu Senhor. Deve fazer. Porque o lugar das irmãs está reservado. Nós vemos sempre na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus seguia o seu ministério terreno, as mulheres que o acompanhavam, falam dos 12. No capítulo seguinte é que fala das mulheres que acompanharam Jesus. E Jesus é Deus. Aleluia. E mesmo na sua natureza humana, ele necessitou da ajuda das irmãs para que o seu ministério pudesse ser levado adiante. Ele podia fazer isso sozinho, mas ele aceitou a oferta das irmãs, a ajuda das irmãs. Assim, nós temos esta obrigação. E aquela mulher naquela cidade, voltando ao texto, quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, aquele fariseu, ela se dirigiu até lá, levou um unguento, que por sinal era caríssimo na época. Não sei a qualidade do unguento, a palavra não fala, mas sabemos que era precioso, era caríssimo. Era uma mulher da vida, uma pecadora, e certamente ela tinha condição realmente de ter aquele unguento, mas ela levou até ali, naquele lugar, naquela casa, e se aproximando de Jesus, e por trás ela começou a ungir os pés do Senhor, derramar aquele alabastro, aquele unguento, e as pessoas que estavam ali naquela casa, a começar do dono da casa, começou a murmurar e dizer: se este fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, saberia que ela é uma pecadora.
porque ela lhe toca. E todos que se julgavam santo ou profeta naquela época, por obediência à lei, não podia tocar em coisas imundas, principalmente quando se tratava de um ministro. Ele não podia ser tocado por essas classes de pessoas. Eles nem sequer entravam na casa do gentil. Considerava-se uma pessoa separada. E agora ele, olhando para Jesus, chamou da sua casa para comer, talvez para se engrandecer, para dizer: eu tive com Jesus, Jesus, o mestre dos mestres, esteve na minha casa. Olha que importante, eu sou um homem importante realmente. Talvez ele conhecesse isso de Jesus, mas a partir do momento em que ele viu que aquela mulher lhe tocava, que ungia os seus pés e beijava os seus pés, ele ficou de certa forma decepcionado e disse: esta mulher, este homem que eu julguei ser profeta, se ele fosse realmente profeta, ele não aceitaria que essa mulher lhe tocasse. Muitas pessoas que se diz religiosas, até nos nossos dias, não conhecem a missão de Jesus, não sabem qual é o propósito de Deus, não conhecem a missão do Senhor. Julga pelas aparências. E aquele homem, Jesus conhece todas as coisas. Jesus é Deus. Ainda que ele estava em um corpo humano, padecendo, sofrendo as aflições que o ser humano sofre, mas no seu interior ardia o fogo do Espírito, porque ele sempre foi e será Deus bendito eternamente. Então ele, olhando para o coração daquele homem, e disse uma parábola. Havia um homem e havia dois devedores para aquele credor. Um devia 50, outro devia 500. E o de 500 e o de 50 chegou até ele e disse: eu não tenho condições de pagar, minha dívida é grande, eu não tenho com que pagar. E aquele homem perdoou a dívida. E Jesus pergunta para o fariseu: qual dos dois ficou mais agradecido? Qual dos dois amou mais? E o fariseu respondeu: creio eu que aquele que devia 500, Jesus julgaste bem, porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. E não é verdade? Quando a pessoa não tem muito com o que se arrependeu, ele também não se preocupa muito com a salvação, porque ele sempre foi uma pessoa que ele se julga justo, certinho. Então eu não preciso muito do perdão. Mas quando ele olha para si
E ele coloca-se no prumo entre Deus e ele. E ele vê que ele realmente é um pobre, miserável pecador. Ele começa a julgar uma pessoa indigna de Deus, porque os seus pecados lhe encobrem diante de Deus. Deus não pode ver. Ele começa a sentir a necessidade do perdão. E quando ele começa a sentir a necessidade do perdão, Deus começa a se aproximar dele. Louvado seja Deus. Não existe nada que atrai o Senhor para mais perto dele do que o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, a festa no céu. Louvado seja Deus. A festa no céu, irmão. Aquela pecadora se arrependeu, olhou para a sua condição e se aproximou de Jesus e começou a demonstrar o seu arrependimento através de ações. De que me serve eu ter tudo isso? De que me serve eu ter esse duelo caríssimo? Não lhe restava talvez esperança, não lhe restava talvez outra coisa a não ser pegar aquilo que ela possuía de valor e levar até Jesus. Era o que ela mais tinha de precioso. Pois nesta palavra, se nós formos mais adiante, nós vemos que Judas Iscariote ficou indignado com aquilo, né? Aquele perfume, e acendeu toda a casa. E ele disse: essa mulher desperdiça este perfume, poderia vender e dar aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês têm todos os dias, a mim nem sempre tereis. E o que esta mulher está fazendo, por onde quer que esse evangelho for anunciado, será falado a respeito disso. Louvado seja Deus. Talvez as ações, aquilo que você faz, irmãos, está sendo registrado na história da sua vida. Louvado seja Deus. Está sendo registrado. Você sabia que é você que escreve a história da sua vida? A história da sua vida será contada um dia. Esteve na cidade de Bitinga uma irmã ou um irmão e fez isso. Eu o conheci, eu estava ao lado dele, eu estava ao lado dela e eu vi com os meus olhos. Aconteceu na cidade de Cafarnaum. Um homem de fé, que foi escrita a sua história. Aleluia! Quando ele chamou Jesus para curar o seu servo, não era nem filho, era servo, mas ele, quando Jesus se dirigia para ir à sua casa, ele disse: para, não sou digno de que entres na minha casa, mande uma palavra e o meu servo será curado. Está escrito, foi registrado a história, assim como desta mulher que eu estou lendo e participando desta palavra com os irmãos. Então aquilo que você faz, irmãos, fica gravado. Vai servir para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, se o Senhor não voltar até lá. Aqui ele
família, tem um grupo de oração, as irmãs, dirigida aqui pelo Espírito de Deus em primeiro lugar, mas com a irmã Bélia à frente do trabalho. Deus tem feito grande obra. Eu me orgulho quando eu ouço as histórias que contam da obra, como surgiu. Pastor Samuel está de parabéns pelo trabalho e a coragem que ele teve. O seu nome está registrado na história. Isso é muito importante. Isso vai pesar muito no dia em que nós estivermos diante do Senhor. Louvado seja Deus. Quando for posto na balança. Ah, mas ela é pecadora. Então aí vem a resposta: estive na sua casa. Tu não me deste água para lavar os pés? E esta mulher, desde quando entrou aqui, me unge os pés com o seu unguento, rega com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Tu não me deste água para lavar os pés, mas ela tem feito algo mais precioso. Ela tem lavado com os prantos do seu arrependimento, da sua alma. Louvado seja Deus. Não tens me dado ósculo, Senhor, mas ela não cessa de beijar os meus pés. Simão poderia ter feito algo melhor, mas foi a pecadora quem fez. Jesus disse para os seus discípulos: muitos reis e profetas desejaram ver o que vós vedes, ouvir o que vós ouvis, e não puderam. Aqueles pescadores, aqueles homens que não tinham valor para a sociedade, que os fariseus se julgavam leitos, foi eles que tiveram o privilégio de ver o que reis, o que sábios, o que profetas da antiguidade não conseguiram. Eles tiveram o privilégio de ver. Vamos julgar pelas aparências? Todos nós às vezes erramos em julgar, mas o mais gostoso é julgar pelas ações, pelo que a pessoa faz de bom. Às vezes existe entre as irmãs e entre os irmãos que faz 99 coisas boas e às vezes faz uma errada. Você viu lá o que o irmão fez? Você viu lá o que a irmã fez? Você viu? Você nesta noite que ouve esta palavra, pode dizer: eu vi sim. É uma irmã de oração, é uma irmã que busca Deus, é um irmão que tem ajudado, tem feito tudo pela obra de Deus, e que infelizmente caiu em tentação, e nós precisamos orar por eles. Louvado seja Deus. E nós precisamos chegar ao lado dele, porque Deus nos deu, sabe por que esse ombro? É para se apoiar. É para se apoiar, é para oferecer esse ombro a esse irmão ou a essa irmã e deixar que ela se apoie. E ele deu dois: você pode apoiar da direita e você pode apoiar da esquerda.
Não critique, mas ajude. Seja irmã, seja irmão. Olhe para Jesus, o nosso maior mestre. Louvado seja Deus. E tudo quanto você faz estará escrito e será lembrado para todo sempre. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Que Jesus conceda às irmãs em todas as cidades, seja daqui de Ibitinga, Cataguba, Novo Horizonte, onde estiver aí, as irmãs trabalhando, continue a nos ajudar, continue a fazer a obra de Deus, e o Senhor vai nos levar cada vez mais avante nesta batalha. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.